Olá, despertos! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu sou a Dani Brandão, esse canal que é o Conselhos da Alma e eu tô aqui para gravar um vídeo falando sobre ressonância harmônica, minha última onda, sobre os meus pedidos e também te desejar um excelente dia. Inclusive, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, que eu vou até pegar. Hoje a gente vai falar sobre a minha quinta onda, né? Que eu solicitei, que eu gravei o último vídeo pro canal em eu tava até aberto aqui, dia 3 de junho. Eu já tinha solicitado em março a minha quarta onda e aí nesse vídeo eu tô falando sobre ela. Não tá aqui, mas eu vou lembrar. E aí, no mês seguinte, em julho, eu pedi, né, a minha quinta onda e eu vim aqui falar pra vocês o que mudou, o que eu tô sentindo, como tá as minhas catarses, as minhas transformações, as minhas conquistas, né? Vou pedir para você ficar até o final desse vídeo, porque eu vou dar informações, claro, da minha experiência, mas que talvez pode fazer diferença na sua experiência aí que você tá vivendo, ou se você tá pensando em solicitar a ressonância. Se você não é inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Eu tinha decidido, né? Eu decidi que o canal do YouTube não vai ser mais só um hobby que eu vou ficar aqui gravando e compartilhando, vai ser algo que eu também quero receber por isso. No sentido assim, eu gosto, é interessante, é gostoso gravar, compartilhar. E se o YouTube dá essa possibilidade, se você tiver inscritos e tiver visualizações, você pode receber por isso, então eu também escolho, né? Mas vamos lá para o que é importante para esse vídeo aqui. Só para lembrar que eu não estou autorizada para falar da ressonância harmônica, o que é, como que funciona, o que você tem que fazer, qual o valor. Para você saber todas essas informações, você tem que entrar no site do professor Hélio Couto, Caminho das Palestras. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, para você ir direto para lá. Se você não está assistindo, se você não conhece, se você não sabe o que é, você está perdendo tempo sim. Você está desperto, mas você está um pouco perdido, então corre lá, comece a assistir o Caminho das Palestras. Você só consegue assistir se você fizer o login lá, tudo bonitinho. Então, coloca seu e-mail, faz uma senha. Faça o seu acesso no canal do professor Hélio Couto, sigam ele nas redes sociais, porque o professor Hélio Couto tem um canal dele aqui também no YouTube, só pesquisar, pesquisa direitinho, mas vai lá no site, dá uma olhadinha, assista às aulas, porque lá que está todas as palestras completas, tá bom? Por que acontece? Se você fosse ficar assistindo um canal, vídeo picado no canal do YouTube, porque as palestras do professor Hélio Couto tem 2h30, 3 horas. Mas se você for ficar assistindo as metades, né, os vídeos pela metade, você não vai entender o que ele está falando. Então, do começo ao fim, tudo tem um processo, assim, ele começa a falar sobre isso, aí vem isso, é como se fosse uma pecinha encaixando na outra. Se você vai pro YouTube e vê a metade do que ele tá falando de um assunto, tipo assim, de um assunto, e você não vai entender o que é que ele tá falando, ou então você vai falar, isso é muito difícil, ou então, eu realmente concordo com isso, mas você não sabe o que tem por trás. Ou então, às vezes ele tá falando de crenças, aí você fala, não, nada a ver, eu não tenho crença, mas você não sabe o que ele falou antes, ou o que ele vai falar depois, né? Então, vamos lá. Eu solicitei a minha quinta onda em julho, chegou mais ou menos, demora até 15 dias para chegar, né, a sua onda, que é um áudio. E aí eu comecei a ouvir a minha quinta onda e como vocês podem ver, a minha quarta onda que eu pedi, a minha terceira e quarta onda foram mais tranquilas. Quando eu pedi a minha terceira onda, a primeira e a segunda foi muita limpeza, passei por muita catarse, eu chorei, eu sofri muito. Realmente eu tava presa aqui nessa realidade, achando que eu era essa carcaça carnal, que não tava conseguindo entender, mas tudo que o professor falava fazia muito sentido pra mim, mas eu fazia parte de uma determinada religião, e aí parece que nada daquilo fazia sentido pra mim mais, parece que eu tinha perdido a fé. Mas algo dentro de mim ainda assim acreditava no todo, em um Deus, mas não aquele Deus que ia me deixar de castigo, aquele Deus que ia, como se diz, me julgar, ou então que ia, sei lá, se vingar de mim, né?
Mas eu sabia que existia um Deus, né? Só que em muitos momentos eu me senti muito perdida. E eu estudava, e eu queria estudar mais. E aí, a coisa mais incrível, porque o professor fala, você tem que estudar, trabalhar e contribuir, né? E eu fazia os três, assim. E o engraçado é que eu sempre, quando eu estudava, né, na escola, quando eu era mais nova, eu estudava, mas tinha determinadas matérias que eu estudava por obrigação. Sempre gostei muito de português, e sempre fui péssima em matemática, sempre tinha sido péssima em matemática na infância, em exatas, mas português, história, geografia, eu sempre fui muito boa. Sempre gabaritava as minhas provas de português. E aí quando eu tinha que estudar coisas que eu não gostava, eu ficava, ai, que saco, né? Quando eu comecei a trabalhar em uma loja que tem aqui de uma multinacional, que é da marca da Volkswagen, eu tive que ficar um mês só estudando sobre a empresa, sobre os carros, sobre isso, sobre aquilo, e era um saco. E eu tava ganhando para estudar, mas eu não queria estudar, era um saco total. E estudando, depois que eu comecei a fazer ressonância harmônica, as coisas foram chegando para mim e eu fui gostando de estudar sobre aquilo, né? É muito interessante isso que aconteceu. Quando eu solicitei a minha terceira onda, como vocês podem ver aí, né? Na minha quarta onda eu pedi minha terceira onda, minha quarta onda, se eu não me engano, em março desse ano de 2021. Eu já tinha me mudado pra cá, por esse apartamento que eu tô morando sozinha, para um bairro que eu queria morar, para um apartamento do jeito que eu queria, do jeito que eu escrevi, que eu fiz a listinha. Eu quero um apartamento no primeiro andar. Se não for no primeiro andar, o prédio tem que ter elevador, porque eu sou fotógrafo, vou fotografar gestante, newborn, né, no pós-operatório. Se não tiver, e se tiver elevador, eu quero que tenha, eu posso pagar até valor de R$ 1.000. Nesse bairro. Aí as pessoas podem falar, nossa, velho, nada a ver, Dani, que você tá falando, porque no bairro que você quer morar é meio que impossível você pagar até R$ 1.000. Mas eu coloquei tudo lá e o como vai aparecer não importa pra mim. E eu comecei a entender isso, então eu fiz a lista do jeito que eu queria, como eu queria. E se não fosse apartamento, eu queria casa, né? Mas se não fosse casa, que fosse um apartamento com essas coisas que eu falei aqui pra vocês. E casa, eu tinha pedido um jardim que eu pudesse ver o verde, sentar pra meditar e tudo mais. Tem um canal aqui no YouTube que eu tô explicando tudo sobre isso, e eu tô morando onde eu queria, no bairro que eu queria, no apartamento super arejado, claro, com muita luz, que entra assim, né? Com um jardim de frente ao meu apartamento, as minhas duas janelas do quarto e aqui do escritório dá de frente para o jardim, então não dá de frente para outro morador. Então isso para mim foi muito, muito legal e muito importante. Ok, depois que eu me mudei, e aí antes de me mudar, eu tinha começado a trabalhar com uma pessoa. Não, quando eu mudei, foi mais ou menos acho que dia 21 de março eu me mudei pra cá. E dia 1º de abril eu comecei a trabalhar com uma pessoa, e eu tinha colocado lá no caderno da gratidão que eu queria trabalhar, se não fosse pra mim, né, mas eu queria trabalhar num outro emprego também, que até então, naquela época, a minha ideia ainda, eu não poderia trabalhar só pra minha empresa, então eu teria que ter um emprego fixo. A minha crença naquele momento era sobre isso. E aí eu coloquei no caderno da gratidão como que eu queria esse trabalho, tá? Então eu quero trabalhar meio período, eu quero trabalhar de segunda a sexta, eu quero ganhar aí uns R$ 1.000. E aí, será que eu consegui? Sim, eu consegui. E aí eu trabalhava 5 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e ganhava R$ 1.000 por mês. Só que essa pessoa, que eu tava trabalhando com ela, eu tava devendo, né? Eu tinha feito um curso com ela e aí ela tinha dividido pra mim, e eu falei, pô, então desconta o valor, que aí, né? E aí eu recebia R$ 800 pra trabalhar com ela por mês. Mas aí acabou que no decorrer desse tempo aí, né, aí eu solicitei minha quarta onda, minha quinta onda, perdão, minha quarta onda, eu tô perdida agora. Minha quarta onda, eu pedi minha quarta onda em março. E aí quando eu solicitei minha quarta onda em março, aí eu comecei a subir de degrau, né? E aí até então, o que eu achava que eu sofri muito
para soltar aquela determinada coisas que eu estava vivendo, como por exemplo, questão de religião, né, que eu era da religião da Umbanda. Eu morava com a minha amiga, a Elô, e a gente era muito unidas. Nós somos ainda, né, mas ela vivia por mim e eu vivia por ela. A gente não vivia os nossos sonhos, os nossos planos, o que a gente veio para fazer, assim, a gente pensava muito uma na outra. Então, nossa, eu não posso mudar daqui porque eu vou deixar a Elô sozinha. Ou então, Elô, nossa, se eu mudar daqui, eu tenho que deixar aqui pago pra Dani. Ou então, se eu for mudar de país, eu tenho que deixar tudo certinho aqui para não deixar a Dani na mão. Ou então, ah, não, mas se a gente for fazer isso, onde que eu vou encaixar a Dani aqui? Então, tudo que a Elô fazia, todos os planos que ela fazia, ela sempre me encaixava de alguma maneira, de alguma forma e vice-versa. Então, aquilo ali era muito cômodo pra mim. Eu queria viver a vida que eu sonhava em ter, mas eu tinha ganhos secundários. Como, por exemplo, a segurança de não passar fome, né? Apesar da Elô não ser uma pessoa rica, e eu também não, fisicamente falando, dinheiro, assim, sim, muito dinheiro e tudo mais, só que a gente ajudava muito a outra. Então, eu tinha meio que eu sei que a Elô não tem dinheiro, mas se eu precisar, ela vai me ajudar e vice-versa. Então, a gente tinha um ganho secundário ali da outra, né? Então, quando eu decidi, ok, não é isso aqui que eu quero, porque na ressonância harmônica ela limpa crenças sobre religião e sobre todas essas coisas, você começa a entender de uma outra forma. E aí eu não queria soltar aquilo ali, porque era o que eu tinha vivido praticamente 10 anos da minha vida com a Elô. E antes disso também. Então, e aí eu tô falando de religião, mas serve pra tudo, como por exemplo, na minha infância, quem é inscrito aqui no canal, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever, né, e deixar o joinha, comentar aqui embaixo. Quem é inscrito aqui no canal sabe um pouco da minha história, sabe que eu fui abusada sexualmente na infância pelo marido da minha avó, sabe que eu me senti abandonada pelo meu pai e pela minha mãe, porque eu fui criada pela minha avó materna e pelo marido dela. Então, eu não tô aqui pra julgar minha mãe e meu pai que me deixaram, mas eles fizeram o que era o melhor que ele tinha para fazer, que eles poderiam escolher fazer no grau de consciência que eles tinham. E tá tudo bem, só que também não é culpa minha, da minha Dani, né, criança ferida, se sentir abandonada. E ela se sentiu, né, abandonada, traída, abusada. Então eu cresci com essas crenças, né, com isso enraizado dentro de mim. E aí eu conheci a Elô, que me levou para assim, eu falo que as religiões, elas têm suas funções aqui para ajudar as pessoas sim aqui na Terra, né? E aí, só que aí quando eu pedi minha ressonância harmônica, ele foi limpando tudo isso de crença. Então, aquilo tudo que fazia sentido pra mim já não fazia sentido mais. E parecia que eu tava perdida. E aí eu tava sofrendo e eu chorava. E eu fui tendo atitudes que eu machucava as pessoas à minha volta. E as pessoas faziam as coisas pra mim e eu achava, ok, eu não quero. E já arriscava a pessoa da minha vida. E eu não tava conseguindo entender aquilo ali. Ali na primeira e segunda onda ali, mais ou menos, foi muito difícil, assim, foi bem desafiador pra mim. Por quê? Porque eu não queria soltar o que eu acreditava até então. E isso é muito inconsciente. Então, se você pediu sua primeira onda, sua segunda onda, parece que você não tá entendendo muita coisa, se você tá passando por muita coisa e tá sofrendo, medite como é que você vai começar a entender o que a sua centelha divina tá querendo falar pra você, tá bom? E aí pedi a minha quarta onda, voltando ao assunto, né? E aí eu já tava subindo de patamar, eu já tava subindo de degrau, né? Então, até então, o que eu tinha segurado até então de crenças de que eu não poderia fazer, porque até então, lá na Elô, né, eu pagava tipo R$500, 550 para pagar água, luz, aluguel, internet, compra, a gente dividia tudo e dava esse valor. E aí eu decidi mudar, morar sozinha para pagar só o aluguel R$1.000, foi um salto quântico muito grande na minha vida. E eu acreditar em mim que eu poderia fazer isso. Foi uma coisa assim que para as pessoas em volta, até então naquela época para mim, quando eu decidi fazer isso, eu não estava entendendo muito bem que era um salto quântico muito grande na minha vida. E eu só fui, né? E hoje em dia eu tô aqui. E aí o que aconteceu? Quando eu solicitei a minha quarta onda, a minha quarta onda, minha terceira, quarta. Quando eu solicitei minha quinta onda, em julho, né? Que aí eu pedi minha quarta onda em março, abril, maio, junho. E aí, em julho eu pedi a minha quinta onda. E aí o bicho pegou. Gente, eu passei por catarse, assim, na verdade, eu não queria soltar, né? A catarse, o que é a catarse? A catarse é aquele momento de
você tá ali na sua zona de conforto e de repente tudo começa a se romper para você sair daquele lugar. Imagina o parto, né? Você tá ali dentro da barriga da sua mãe e aí tá tudo muito gostoso e tal. Na verdade, vamos entender antes, né? Você tá ali como vivendo, você está como um esperma, e aí você é produzido ali, e aí de repente você sai do órgão genital masculino e vai pro órgão genital feminino, e aí já é uma catarse muito grande. Você tá saindo de um lugar que você conhece, que você sabe, e tá indo para outro. Apesar de você ter apesar de o esperma ele ter consciência de que do que ele tem que fazer, mas não deixa de ser uma catarse. E aí quando você engravida, quando a mulher engravida, ou então você como feto tá lá, né, na barriga da sua mãe, esteve na barriga da sua mãe, aí você começa a crescer, você começa a se alimentar, você começa a ficar grande e tal, formar a parte do seu corpo. A gente não sabe se dói, eu acredito que não, deve ser como uma florzinha, né? Vai crescendo ali, uma árvore, uma plantinha. Mas aí, chega um determinado momento que tá tudo muito gostoso, mas você tem que nascer. E aí, o que acontece? Aí vai fazer o parto, aí você não entende mais nada, aquele líquido ali que tava te protegendo, fazendo coisas, não tá mais ali. E aí a sua mãe começa, né, a fazer esforço para expelir você da barriga dela e você não tá entendendo nada e de repente pode ser que te sufoque, pode ser que o cordão passe pelo seu pescoço e você não consegue sair por ali. Porque eu imagino que se pra mãe é horrível, imagina pra gente quando tava lá na barriga, né? A gente não tá entendendo nada, né? E aí, isso também é uma espécie de catarse, tá? E aí nada mais é do que você sair de um ponto e ir pro outro. Só que existe esse processo, né? E aí, eu passei por muita catarse quando eu pedi a minha quinta onda, porque aí eu comecei a não dar certo mais com essa pessoa que eu estava trabalhando, e não é questão é por conta da pessoa em si, é por conta dos meus processos, processos dela. Aí a minha sombra, da mesma forma que a minha sombra começou a bater com outras pessoas antigamente, que eu rompi, a minha sombra também começou a bater com essa pessoa, né? E até então, antes de trabalhar com essa pessoa, eu estava trabalhando em outro lugar, eu trabalhava, olha só para vocês verem, das 8 da manhã às 18 da tarde, de segunda a sexta, para ganhar R$1.200, e esse lugar atrasava o meu pagamento, tipo assim, 10 dias, só para vocês terem ideia. E aí eu falei que eu não queria isso mais, eu que eu queria trabalhar meio período para ganhar R$1.000, e eu consegui. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu pedi minha quinta onda, eu falei, cara, eu não gosto de receber ordem. Eu comecei a meio que entrar em desacordo. Parece xixi, mas é chá, tá, gente? Isso aqui é chá pra limpeza do fígado. E aí, eu pedi, aí a gente começou a bater, nossas sombras começaram a bater de frente, né, uma da outra e tudo mais. E até a minha quarta onda, eu fiz muito curso, eu estudei muito. E aí, quando eu pedi minha quinta onda, eu comecei assim, a devorar livros. Eu comecei a querer estudar cada vez mais. E aí eu falei assim, cara, é o seguinte, peguei a pontinha do lápis lá, caneta, lápis, peguei o caderno e anotei. Eu ganho R$1.000 por mês fixo, para trabalhar 5 horas por dia. Porém, inclusive, se você tá pensando em sair do seu emprego, montar o seu negócio, é uma continha básica. Se as suas despesas vamos colocar aqui em casa as minhas despesas ficam em quase R$2.000. Eu colocar R$2.000 e eu ganhava 1.000 e a gente fala 5 horas, mas eu não trabalhava 5 horas, só 5 horas, porque às vezes eu tinha que pegar antes, né? Então, às vezes eu não conseguia entregar um negócio, aí no outro dia trabalhar em casa, aí eu ia querer fazer. E aí o que eu fiz? Eu fiz as contas. Porque eu falei assim, tá, se a minha despesa é R$2.000, eu tô ganhando 1.000 para trabalhar 5 horas por dia, e eu sou fotógrafa, e eu quero trabalhar para minha empresa, e se uma hora eu ganho R$200 na minha empresa, então essa conta não tá batendo, eu pensei. E aí eu comecei a pensar como empresária, comecei a pensar como dona do meu próprio negócio, e aí eu fiz as contas, eu falei assim, ok, para eu investir, para eu ter dinheiro para viajar, para eu fazer isso e aquilo, eu preciso ganhar no mínimo R$3.000. Para quem ganhava 1.000, isso é um salto quântico muito grande, porque a gente imagina que ter saltos quânticos é você sair de 1.000 a 1 milhão, e não é. É você viver ali na sua realidade de acordo com suas crenças. E aí eu falei assim, tá,
eu preciso ganhar, eu tenho que ganhar no mínimo 3 mil reais. Ok, como que eu posso fazer isso? E aí eu fiz as contas. Se o meu menor pacote é 200 reais, então eu preciso fazer no mínimo 15 clientes, 15 pacotes por mês. Se eu tiver 15 clientes, eu tenho 3 mil reais no meu menor pacote, meu pacote mais barato. Então, se eu vender o meu pacote que é mais caro, que é 940, cara, perfeito, né? Tipo, já tem 1.000 reais, aí eu não preciso mais de 15 clientes, eu preciso menos. Até então, né? Mas aí eu pensei, claro que eu posso ter mais. E aí eu trabalho com terapias, com baralho cigano, trabalho com barra de axis, fundamento, facelift, fundamentos, físicos de fundamento, que são ferramentas avançadas do Axis Consciousness. E aí eu falei assim, cara, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso, entendeu? E aí eu fui colocando na ponta do lápis, eu falei assim, ok, vou trabalhar só pra mim. Fui lá, falei pra essa pessoa que eu não queria mais e tal, a gente entrou em atrito, porque aí o ego dessa pessoa ficou meio assim, o meu também, aí a gente começou a entrar porque sempre tem isso, né, assim, é incrível como a gente consegue criar problema. Sempre quando, teve uma vez que essa pessoa me perguntou assim, tá, mas será que você não tá criando problema porque você não quer sair e você tá criando problema, não foi dessa pessoa, tá, foi de outra coisa, e aí você tá querendo criar uma briga ou criar uma situação para você ter motivo para sair, porque só o motivo de você não estar feliz não basta, né? Então, essa aí foi um giro de chave também na minha vida. Às vezes a gente fica vivendo situações que a gente não tá feliz, mas que a gente quer um motivo que a sociedade acha que é, ok, esse motivo aí você pode sair disso aí. E, na verdade, só o motivo de você não estar feliz já é um motivo suficiente para você não estar mais ali naquele lugar, né? E aí eu coloquei, fiz as contas e falei assim, ok, eu quero isso. Pedi conta, falei que eu não queria mais e tal, tudo certo. E aí vieram as catarses, por quê? Eu pedi a minha quinta onda veio fazer limpeza, e como eu tava em momento de estudar, sair do primeiro degrau e blá 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 e tudo mais, e aí veio essa questão de sair da sobrevivência. Então eu pensei, 3 mil reais é um salário que eu não estou mais lutando e morrendo para sobreviver, vivendo aí na Matrix de uma forma totalmente adormecida e vivendo coisas que eu não gosto de viver, e dá até vontade de chorar, que eu começo a pensar, né, como tem gente ainda adormecida, que não consegue entender que você cria sua realidade o tempo todo, né? Que a gente é feito, que a gente tá cheio de crenças que nos limita de ser e enxergar verdadeiramente quem nosso ser infinito que nós somos, né? Ok. E aí eu começou a bater de frente com as minhas crenças, porque se você não estudar, se você não fizer a faculdade, você não vai conseguir ser ninguém. Se você não estiver trabalhando de carteira assinada, e isso e aquilo, você não vai conseguir ter... Isso é impossível, você não vai conseguir ter o dinheiro, você não vai conseguir ter cliente, você vai ser um pouco difícil... Sabe assim? Então eu comecei a bater de frente com todas essas crenças. E o que eu fiz? Me alinhei, concordei, me identifiquei. E aí veio a catarse. Por quê? Porque se eu tô querendo... Vou ligar o ventilador, tá muito quente. Não sei se vai fazer barulho aí pra vocês. Porque se eu tô escolhendo... Fez barulho pra caramba. Porque se eu tô escolhendo... Vou falar um pouquinho mais alto. Se eu tô escolhendo trabalhar com a minha empresa, trabalhar pra mim, fazer o que eu gosto, o que eu amo e ganhar muito dinheiro, muito a mais do que eu ganhava, tá perfeito. Esse é o caminho. Só que aí eu comecei a me alinhar e concordar com as crenças que tinham dentro de mim. Porque a ressonância harmônica, ela vai bater, vai passar por você e vai limpar aquilo. Só que aí, ao invés de eu olhar para aquilo e falar assim, uau, ok, eu solto isso, aquilo, não, eu paralisei e fiquei vivendo aquilo, aquela crença, e meu Deus, que eu não tenho cliente, que a minha vida é assim assado, porque eu fui abusada, abandonada na infância, que eu vivi relacionamentos tóxicos, que as pessoas são assim assado, que a sociedade... Entrei em total catarse, desespero, sofrimento. Tem vídeo aqui no meu canal, eu triste porque meu aluguel tinha atrasado, porque aí as pessoas falaram pra mim, né, quando eu fui mudar pra cá, falaram assim, nossa, o valor é alto, será que você vai ter condições de pagar? Ou
E se você atrasar o aluguel? Muitas pessoas falaram isso pra mim. E foi o que aconteceu. E esse era o meu medo. Não é as pessoas que falaram pra mim. Aquilo ali estava dentro de mim e eu atraí pessoas que sacudiram as minhas sombras, né? Então, quando eu pedi a ressonância veio e trouxe à tona tudo aquilo que estava aqui dentro de mim. E eu vivi isso novamente, né? Assim, só que de uma forma eu criei a minha realidade, né? Então, tudo que estava na minha mente, que eu tentando ali camuflar, esconder, camuflar na positividade da good vibes, de barras de axis e de caderno da gratidão e Ho'oponopono, vamos fazer aqui que a gente limpa, né? Não aconteceu nada disso, eu realmente vivenciei aquilo e eu me identifiquei e me alinhei total. Então, teve dias que eu comi só macarrão, porque eu não tinha arroz, não tinha feijão aqui em casa. Eu não como carne, né? Tem muita gente que me pergunta sobre essa coisa da carne. Eu parei de comer carne vermelha e carne animal quando eu pedi a minha primeira ressonância harmônica. Eu já fui sentindo essa necessidade, eu não queria mais aquilo e eu nunca tinha pensado em parar de comer carne até então. E aí foi isso que aconteceu da minha quinta onda, total catarse, total paralisação, e é isso que é botar o pé no freio, né? É você estar ali se alinhando e concordando com as suas crenças, ok, eu tô com essa crença aqui, o que eu posso fazer para mudar isso? Só que, claro, eu acho que se eu não tivesse estudado tanto que eu estudei, tivesse feito tanto curso que eu fiz, não tivesse conhecido pessoas maravilhosas, assistido vídeos maravilhosos no YouTube, eu acho que eu teria dado vários passos para trás, assim como várias pessoas vieram para mim falar, não é melhor você alugar uma casa mais barata, num bairro mais assim, né? Porque esse bairro que eu moro é um bairro mais caro. E aí eu falei assim, teve um momento que eu falei assim, é verdade, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu já estava me alinhando já com aquela situação. E aí, tanto que aí eu comecei a trabalhar o meu receber, que foi falar, olha, meu aluguel tá atrasado, né? Eu não tô bem, falar com as pessoas. Ou então, às vezes, as pessoas vinham aqui em casa e eu falo, olha, realmente, eu não tô muito bem, tô passando por uma catarse, dificuldade financeira. E aceitar a ajuda da pessoa de comprar uma cesta pra mim, lá comprar verdura, fruta. É igual minha amiga, né? Minha amiga, meu aniversário foi semana passada, ela fez compra, assim, de fruta, verdura pra semana e mandou pra mim. Eu achei o máximo, né? E ok, eu super aceito. Hoje em dia não tem mais essa coisa de não aceitar. Resumindo muito assim pra vocês, eu acredito que a minha quinta onda, ela veio pra limpar mais coisas ainda, pra eu, obviamente, subir de degrau, né? E veio muita coisa à tona. E eu confesso pra vocês que foi mais ou menos 2 meses que eu fiquei nisso. E aí eu tive um processo corporal que eu mesma fiz em mim, na sexta-feira passada, enquanto a Eliane corria as minhas barras. E aí eu fiz um processo que eu mesma voltei a uma situação no passado, desfiz aquilo, fiz o Ho'oponopono e voltei aqui pra cá, aqui agora, né? E aí comecei a usar uns arquétipos também, que depois eu venho aqui falar pra vocês sobre isso, que são as informações dos arquétipos, né? E eu sinto, hoje eu acordei sentindo uma energia, uma vibração que eu não sentia, desde quando eu mudei pra cá. Então isso tem mais ou menos uns 5 meses atrás que eu não sentia essa energia que eu tô sentindo hoje, essa consciência que eu tô tendo hoje, sabe? Então a minha quinta onda com certeza não foi flores, mas por conta minha mesma, as crenças que eu tinha, totalmente o que é colocar o pé no freio, o professor fala, é exatamente isso, você se alinhar, concordar, se identificar e ficar ali, né? Você não sair daquela situação. E aí eu já sinto que eu me libertei disso e eu tô aí, os clientes podem vir, tô super zen, tô super tranquila e vivendo o meu processo. E o meu conselho de hoje para você é: viva o seu processo, viva o que você tem para viver, viva as suas feridas, viva a sua cura, viva, sabe? Não fique tentando fugir disso, viva isso. E não importa se você está sofrendo, não importa se você está se identificando, alinhando, concordando com a situação ruim nesse momento. O que importa é você saber onde você está, por que você está ali e saber que você não vai ficar ali pro resto da sua vida. Você saber para onde você quer ir e começar a usar todas as ferramentas que estão disponíveis aí, tá bom? É isso, acho que eu falei até demais, falei bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever no meu canal.
Eu espero que vocês tenham recebido muitas consciências através desse vídeo e beijo no coração de vocês, que vocês despertem cada vez mais, que vocês possam usar e levar isso para mais pessoas.